O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que nos enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva, colocou-a sobre os olhos do cego e disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que fica pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: vá a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: onde ele está? Respondeu: não sei. Levaram então aos fariseus o homem que se tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama, aberto os olhos ao cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhe: colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhe: este é o vosso filho, que dizem ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os pais disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interroga-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Seus pais disseram isto porque tinha medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interroga-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe:
dar glória a Deus. Nós sabemos que este homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é um pecador, não sei, só sei que eu era cego. E agora veja, perguntaram-lhe então: quem é ele, que ele é, o que ele te fez, como abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no dizendo: tu sim és um discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: espantoso, vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu os meus olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tinha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não vem de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus então disseram: tu nasceste todo em pecado e está nos ensinando? Expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que tinha sido expulsado, encontrou-o e perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os homens não vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosses cegos, não terias culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Amados filhos, queridas filhas, a proposta de Deus para nós hoje, um evangelho tão comprido, mas tão cheio de verdades profundas para a nossa caminhada de fé, vai nos chamar a atenção a primeira leitura, nos chamando a uma observância tamanha, onde Samuel foi eleger um rei a pedido de Deus, e entra na casa de Jessé e vai consagrar um filho. Porém, Jessé apresenta cada um dos seus filhos, e Samuel diz: não é este, não é este, não é este. E ele apresenta a Jessé os filhos mais fortes, talvez mais belos. E Samuel diz: não é este. Eu sei que é da tua casa que vai surgir o consagrado, o rei, mas não é este. Por acaso não está faltando algum outro filho?
E Jessé diz sim. Aparece então o filho mais franzino, mais magrinho, mais desnutrido, aquele que aos nossos olhos olharíamos e dizíamos: não, esse aqui não vai dar em nada, esse aqui não vai dar em nada. Alguém na minha comunidade, quando eu era mais jovem, numa comunidade, dizia que eu me tornaria um marginal. Eu me tornaria um marginal. Por quê? Porque da favela pode ter alguma coisa boa de uma favela. Esse menino vai tornar-se um marginal. E o resultado da história, Deus me chamou de lá. E os filhos dessa senhora, todos tornaram-se marginais. Um por um, 3. Todos estão mortos. Então, olha, os nossos critérios precisam ser balançados. Porque o que o mundo muitas vezes nos mostra como uma verdade, como bom, como belo, pode nos surpreender. E nós muitas vezes caímos no feitiço e achamos que os critérios que o mundo nos apresenta é o melhor. Quantas vezes no banco eu fui vigiado pelo guarda, e quantas vezes aquele mais belo, bem mais cheiroso, roubou as senhorinhas. Então os nossos critérios precisam ser avaliados para entrarmos profundamente nos critérios que não erra, que são os critérios de Deus. Imaginemos que Deus fosse utilizar os nossos critérios para nos julgar. A graça é que Deus nunca usará os critérios humanos para nos julgar, porque se assim fosse, a começar pelo padre, estaríamos perdidos. Então, essa primeira leitura começa a nos dar um norte para uma mudança de postura da nossa vida, da nossa avaliação. Quantas vezes julgamos uma pessoa e depois descobrimos que não era nada disso? Quantas vezes sentenciamos alguém e depois percebemos que não foi nada disso, ou alguém nos trouxe informações sobre alguém e nós acolhemos aquela má informação e aderimos numa sentença covarde sobre uma pessoa. Quantas vezes os nossos critérios machucaram pessoas. Por isso, ó Senhor, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, porque diante do ensinamento de Deus, nós percorremos uma história, uma vida, e a partir desse pensamento, desse critério de Deus, nós caminhamos presurosos, com alegria, na certeza que não vamos errar. Essa aqui é a certeza, que nós não vamos errar. Por isso, vai nos falar a segunda leitura da carta de São Paulo: outrora eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Ou seja,
a um convertido, a uma pessoa que abraçou profundamente a luz que vem do Senhor, abraçou profundamente a experiência de Deus. E quando nós abraçamos a essa experiência, nós tornamos luz. Há uma luz em nós, e uma luz que ilumina a vida do outro. Quem é dado a fofoca, a mentiras, a critérios preconceituosos, está nas trevas. Quem vive no pecado está nas trevas. E nós somos provocados pela essa palavra de Deus, para que de fato saibamos discernir. Eu digo para vocês, não são todos religiosos que eu ando, porque eu sei dizer quem vai fazer bem a minha alma, quem não vai fazer. Cada um de nós precisamos também discernir se andar com essa pessoa tem feito bem a minha alma. Não é o outro que é o mal, sou eu que permito o mal do outro entrar em mim. Então, amados, como eu sou provocado por essa palavra de Deus de hoje, e ele vai dizer: discernir o que agrada ao Senhor, chama de bondade, justiça, luz que ilumina as trevas. O que a gente faz em segredo traz vergonha. Como é que eu vou discernir entre um pecado? Se você não consegue falar dele publicamente, é porque você sabe que ele é um pecado. Você sabe que ele é um pecado. E esse pecado traz o quê? Vergonha. E porque é vergonhoso, precisa estar escondido. Por isso, como ser luz se alimentando de trevas, se alimentando de egoísmo, de prepotência, de maldade, fazer maldade com o outro com requinte? Como pode ser luz alguém que faz maldade ao outro, seja quem for? Por isso o evangelho de hoje vai mostrar um cego de nascença, Jesus e os fariseus. Jesus poderia ter feito uma oração, estendido a mão, como muitas vezes o fez, sobre aquele cego, e o cego ficaria curado. Mas se ele fizesse isso, ele não provocaria os fariseus. Era sábado, e eles, muito religiosos, extremamente religiosos, obedecendo profundamente os critérios religiosos daquele tempo, não poderia fazer nada no sábado. E Jesus fez um movimento, fez lama, cuspiu no chão, fez lama. Veja bem, que cuspida foi essa, né? Uma cuspida que faz lama. Até o cuspe do Senhor é santo, hein? Faz lama, uma cuspida só. Você cospe no chão no instante, pim, 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 né? A cuspida do Senhor fez lama, fez uma lama, colocou nos olhos do cego, não perguntou o cego, não entrevistou o cego, não questionou o cego, perguntando se ele queria enxergar. Chamou o cego, fez lama, cuspiu no chão, fez lama e colocou nos olhos do cego, e mandou o cego fazer um outro movimento: vá na piscina de Siloé e lava-te
E assim foi feito. Os fariseus começaram então a questionar, e as pessoas que sabiam que era aquele cego que estava lá na porta do templo, aquele cego que todos conheciam, e diziam: mas como é que é isso? Ele está enxergando, é ele ou não é ele? E ele dizia com toda alegria: sou eu mesmo. Mas como você está vendo, aquele homem Jesus de Nazaré cuspiu no chão, fez lama, colocou nos meus olhos e mandou ir para a piscina de Siloé. Fui e lá fiquei restaurado. Foi todo um processo mostrado por aquele homem cego. E aqui, amados irmãos, nos apresenta um critério do Senhor Jesus para desequilibrar os pensamentos dos fariseus, quando ele vai mostrar exatamente essa verdade. E aí chama os fariseus, o cego, e começa a questionar, lembrando aqui que havia um decreto proibindo que qualquer pessoa se declarasse amigo de Jesus, qualquer pessoa se mostrasse amigo de Jesus. E aí, amados irmãos, que está o grande pulo: aquele homem que não recebera nenhum carinho, nenhuma atenção dos fariseus, foi ao encontro dos fariseus, fora questionado, e com muita alegria e muito testemunho falava de Jesus, proclamava a verdade de Jesus. Aqui, amados irmãos, está a gratidão de quem lhe fez bem. E aí, exatamente esse ponto aqui que nós moramos, que habitamos. Esse homem foi interrogado. Depois, não acreditando na sua palavra, chama os seus pais, que com muito medo vão lá. E aí diz: olha, é o nosso filho sim, mas quem abriu os olhos não sabemos, pode interrogá-lo, ele é de maior. E assim foi interrogado. Amados filhos, a coragem de testemunhar a nossa fé. Aqui há uma coragem. E será de fato que nós estamos cegos ou estamos enxergando? Será que enxergamos as pessoas que nos cercam? Olha, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser filho, pode ser, porque para fazer o mal pode ser parente. Parente não faz mal? Parente não nos conduz para caminhos errados? Pode ser padre, pode ser outras autoridades, pode nos conduzir para o caminho errado. E será que nós estamos enxergando? Será que nós permanecemos realizando aquilo que não agrada a Deus por medo? Ou porque vou ter algum privilégio? Eu sou um padre que não tem privilégio de nada, porque eu não puxo o saco de ninguém. Nunca puxei saco de ninguém, com dinheiro, sem dinheiro, nunca. Então não tem privilégio nenhum. Porque a pessoa não pode valer pelo que tem. Então os critérios da sociedade de hoje estão exatamente em fazer você ter valor pelo que você tem, não pelo que você é. Se entra um pobre aqui com a cabeça doente, nós olhamos muitas vezes, desprezamos
E não olhamos com um olhar, muitas vezes, de amor e de misericórdia por um doente que entra, mas se entra um chique, nós olhamos e até queremos que sente do nosso lado, porque os nossos critérios são esquisitos. E Deus faz a gente olhar a realidade. Deus nos faz olhar, olha a nossa realidade. Por isso, amados filhos, tenhamos no coração o critério de Deus. Tenhamos a coragem de servir e amar a Deus. Tenhamos a coragem de romper com os critérios desse mundo para fazer valer os critérios de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.